Vamos lá. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Nós sabemos que tudo o que Deus coloca na mão do homem, em termos de responsabilidade, ele, ele não dá dois passos, já tá caindo. Né? Vamos dizer, no primeiro passo ele já falha. Inclusive, aí nós vemos que o versículo 7, que nós lemos na nossa carta, de Apocalipse capítulo 2, 7, ele fala do vencedor, ele fala de se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Porque o, o homem, quando foi posto à prova, isso nós falamos lá de Gênesis capítulo 1, 2, 3, nós vemos que o homem colocado à prova, ele, ele caiu. Ele não. Até alguém sugere que o tempo de Adão no tempo da inocência foi muito curto, assim, mais curto que você possa imaginar, porque ele caiu logo em seguida, a prova ele já caiu. E aqui nós estamos encontrando, na nossa carta de Éfeso, caído, porque o versículo 5 fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Então já havia queda, já havia a queda. E esse trecho que nós lemos lá de 2 Reis, capítulo 6, ele ilustra muito bem, sabe, que a queda, ela tem que ser reconhecida. Né? Nós devemos reconhecer que nós fazemos parte de uma coisa caída. E isso já há muito tempo. A coisa, vamos dizer, a coisa caiu lá atrás. Então nós temos que voltar quando nós queremos. Eu vou usar essa palavra, mas não é coletivo, tá? Quando nós queremos restauração, nós temos que voltar aonde o machado caiu, figurando lá no nosso texto lá de Reis. E foi aquilo que aconteceu com aquele jovem, né? Ele, ao cortar madeira, ele foi cortar uma árvore, um galho, uma árvore, né? O machado escapou da responsabilidade dele e caiu. E uma coisa positiva que na realidade, ele fez duas coisas positivas ali. Uma, ele reconheceu que aquilo não era dele, era emprestado. E a segunda foi apontar justamente aonde que ele caiu. Quando Eliseu perguntou onde caiu, ele vai e mostra o lugar onde ia cair, o machado tinha caído. Então, essas duas coisas que nós devemos entender. Que o que temos é do Senhor, não é nosso. É algo, né, o testemunho
é algo que o Senhor colocou às nossas mãos. Figuradamente lá, falando, né, foi emprestado. Então, nós temos às nossas mãos algo que não é nosso. Sempre nós falamos essa palavra e nós devemos ter ciência daquilo que realmente nós estamos falando, porque nós usamos a palavra assim, sim, cuidar das coisas do Senhor, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, o testemunho do Senhor, é dele. Realmente tudo é dele, não é nosso. O Senhor confiou às nossas mãos essas coisas tão preciosas que nós temos hoje. Só que nós devemos saber como manejar. Visto que não é nosso, nós temos que saber como manejar. Nós temos que manejar as coisas de acordo com o dono. E o Espírito Santo que nos foi dado, ele foi dado, inclusive, justamente para nos guiar à verdade. Nos guiar também como manusear aquilo que nós temos recebido do Senhor. Então, o Espírito Santo, lembrar outra vez, que o Espírito Santo, dado a nós, ele foi dado tanto individualmente, né, como coletivamente, nós podemos aplicar em assembleia, para ter exercício de como nós devemos fazer as coisas do Senhor e para o Senhor, como manusear isso, porque não é nosso. E quando existe a falha, que sempre existe a falha, nós devemos reconhecer que realmente é algo que faz parte da nossa fragilidade, e nós devemos reconhecer realmente aonde foi, sabe? Nós devemos ir aonde que o machado caiu. E aqui nós estamos vendo na nossa carta que já lá atrás o homem já caiu. Assim como na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele caiu na primeira prova, ele já caiu. Não precisou de duas provas. Na primeira prova ele já caiu. E a promessa que nós temos do Senhor aí é de nós nos alimentarmos da árvore da vida. Isso fala do Senhor Jesus, do estado eterno, né, do Senhor Jesus, que nós teremos participação com Ele nisso. Então, hoje nós estamos numa época ainda eu não vou dizer prova, né? O Senhor não está provando ninguém, acabou a época de prova, mas nós estamos numa época de exercício das coisas do Senhor. E nós devemos cuidar daquilo que nós temos recebido. Por isso que nessa carta nossa, ele está falando isso aí, lembrar de onde caiu. E ele fala assim, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. Arrependimento, irmãos, não é um ato. Arrependimento é um estado. Porque muitos pensam que, como assim, arrepender do quê, né? Muitos pensam assim, mas eu tenho que me arrepender, mas arrepender do quê? Porque não é uma coisa, não é um ato que você tem que fazer, é o estado de arrependimento. O que é o estado de arrependimento? É o reconhecimento dessa queda que nós vivemos, né? Que esse estado que estão as coisas, e nós reconhecermos que o Senhor tem, né? O Senhor tem as coisas dele, ele é fiel naquilo que ele mantém, que é o seu próprio testemunho, e se nós participamos disso, nós devemos participar nesse estado aí. É um estado de reconhecimento. Esse arrependimento é um estado de reconhecimento das coisas como estão. Isso é 2 Timóteo, capítulo 2, quando ele fala do apartar-se,
fala reconhecer, né? Vamos ler o versículo lá, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2. Ele fala... Versículo 19, ele fala do apartar-se. Capítulo 2, de 2 Timóteo. Versículo 19, ele fala de apartar-se. Versículo 20, o reconhecimento da grande casa, da qual nós estamos e fazemos parte dela. O versículo 21 é o purificar-se. Então, nós nos apartamos, nos purificando. Não é somente o ato, não é somente geográfico, né? Ele é algo que deve acontecer em nós. E esse versículo 21, ele justamente ele tem esse caráter aí, que é... Porque esse apartar-se do versículo 19 e desse versículo 21 do purificar, a si mesmo se purificar, isso aí é separação em arrependimento. Você está se purificando. Porque se nós ficássemos só com o versículo 19, então o meu apartar-se já seria uma purificação. Mas não é somente a separação no sentido do versículo 19. Que você tem que se apartar, isso é um fato, porque a contaminação é por associação. Mas o sair, somente o sair no meio do sistema religioso, somente o sair, não quer dizer que você está purificado. Você está se separando, você está se apartando. Agora, a purificação, ela vem pelo conhecimento do versículo 20, que você está reconhecendo essa confusão nessa grande casa, então você vai se purificar. Não é purificar o sistema, vai se purificar, porque o sistema está contaminado, essa grande casa aí está contaminado. Então não é somente você sair de lá. Você tem que fazer o quê? É reconhecer e sair em arrependimento, é apartar-se em arrependimento. Que isso eu vejo, irmão, que irmãos, né? É um risco muito grande daqueles que estão se apartando das denominações. Não estou, como é que eu posso dizer? Não estou desanimando, né? Não estou reprovando isso, por favor. Eu estou querendo dizer apenas que tem pessoas que pensam que somente porque abandonou a religião, vamos chamar assim, e não tem mais placa, né? Não tem mais placa. Agora eu estou com medo dos irmãos aí que eles reúnem o nome de Jesus. Lá eles não têm placa. Então tem gente que pensa que somente porque saiu de lá, ele está purificado. E não está, ele está contaminado igual. Porque ele tem que se purificar. Ele tem que reconhecer que ele faz parte dessa confusão toda. E se ele não tiver, a pessoa não tiver esse exercício de purificação, o que vai acontecer? Ela vai trazer toda a contaminação para dentro da Assembleia. Entende? Por isso que eu estou dizendo, não é somente o apartar-se, é a purificação. E isso é se dar, irmão, diante de arrependimento, sabe? Você reconhecer que você faz parte daquilo lá. Não é você olhar para falar, tá vendo? Tá tudo errado, tudo. Eu fui embora de lá porque, nossa, lá tava um horror. O fulano era assim, o pastor era assado e não sei o quê. E você? Né? Porque a palavra não está falando para você julgar isso aí. É o reconhecimento que existe essa grande casa, que está essa vergonha na grande casa, vasos de desonra junto com os vasos de honra, está uma confusão, e o que você tem que fazer? Se purificar.
Não somente apartar-se, você tem que se purificar disso. Você tem que se purificar. Então, isso como que é? Reconhecendo, irmão. É arrependimento, é o apartar-se em arrependimento. Porque senão acontece aquilo que tem acontecido em várias localidades aí, sabe? São irmãos, né? Não estou negando que são irmãos, né? Mas acho que porque saiu de lá já está tudo bem, já está tudo em ordem. Daí começam as práticas de contaminação dentro da Assembleia, exercícios, práticas dentro da Assembleia de coisas que é do arraial, pertencência ao arraial. Por quê? Porque não se purificou, então ele traz para dentro e acha que aquilo está certo. Então tem que se purificar, irmão. Isso é um fato. E aqui na nossa carta de Éfeso, ele está dizendo justamente isso aí, porque já havia a queda, já tinha acontecido a queda. Então tem que fazer o quê? Como ele diz lá, voltando ao nosso capítulo, lembrar de onde caiu, reconhecer a queda, não é somente reconhecer no sentido de, ele está falando aqui, ó, lembra de onde caíste, mas o quê? Arrepende e volta. Volta às obras, essas obras de arrependimento. Não somente obras, porque obras estavam fazendo, nós falamos sobre isso, né? Das obras, que eram as obras sem amor, né? E etc e tal, né? Então, quando ele fala voltar às obras, no versículo 5 aqui, e volta à prática das primeiras obras, são as obras em arrependimento, né? Então, esse é o ponto que ele está falando aí, desse versículo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pera. Irmão, José Nilton, com a mão aí. É alguma pergunta, José Nilton? Deixa eu ver aqui, irmão. José Nilton aqui. Irmão Lemão, até o verso 4, houve o entendimento de que a igreja em Éfeso abandonou o seu primeiro amor, isto seja, o amor a Deus, e diga-se de passagem, é o maior mandamento do Senhor com todo o ser. No verso 5, uma assembleia, deixando de amar a Deus, certamente cairá. Arrependimento de uma assembleia, como se remove um candelabro da assembleia? Há registro em algum lugar do mundo, após Éfeso, onde Cristo tenha removido o candelabro? Bom, primeiramente, esse primeiro amor aí são os afetos, né? Os afetos para o Senhor, né? Como o irmão já citou aí, né? São os afetos. Esse primeiro amor é algo de prioridade, né? Nós já falamos isso aí, que não é uma questão de tempo, né? Não é o primeiro amor lá atrás, é o primeiro amor no sentido de prioridade. Né? Ele deve, o Senhor tem que ter a primazia em todas as coisas, tanto na nossa vida como na Assembleia também. Então, isso que ele está falando aí. E quando ele fala no versículo 5, de remover, ele está falando dele fazer isso. Né? Porque é algo soberano, né? Essa questão, porque não pode acontecer algo assim. Eu posso dizer que pode acontecer realmente, se uma assembleia não julgou mal, por exemplo,
ela pode ser tirada da comunhão dos irmãos, entende? Vamos dizer, uma assembleia, vamos dizer, vizinha de Salvador aí, deixa ele julgar o mal, sei lá, moral, doutrinal, seja o que for, o mal moral, vamos dizer. Deixa ele julgar o mal moral, grave, coisa e tal, e começa a contaminar toda a assembleia, e começa as práticas na assembleia. Então, a assembleia mais vizinha, mais próxima, ela deve ir lá, os irmãos devem ir lá e chamar a atenção dos irmãos, né? O que está acontecendo, tal, e chamar a atenção no sentido para arrependimento, né? Lá para... Porque muitos pensam que a gente ir lá e já tacar o machado na raiz e acabou. Não é isso. Toda a disciplina ela visa arrependimento, ela visa restauração. Então, uma assembleia deve ir lá e procurar o arrependimento, sim. Agora, vamos dizer que chega ao extremo, não reconhecer existir uma prática mal, uma má doutrina, por exemplo, também. Vamos dizer, começam a falar uma má doutrina terrível lá e contamina toda a assembleia, os irmãos têm que romper a comunhão. Sabe? Romper a comunhão, avisar que os irmãos da cidade X lá, eles estão com uma má doutrina e que os irmãos sugerem a exclusão da comunhão dos irmãos, esse grupo de pessoas que outrora, né, estavam como sendo testemunho do Senhor, aquilo está contaminado. Mas isso, irmão, é muito difícil, sabe, acontecer. O que o senhor está falando aí é que ele pode fazer isso. Ele está mostrando que nós devemos andar no estado de arrependimento, porque ele pode remover realmente, né, tanto individualmente como coletivamente. 1 Coríntios, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, nós vemos isso aí. Havia mal moral, doutrinal, havia tudo quanto é coisa ruim estava pendurado naquela assembleia lá. E alguns irmãos sinceros no meio deles, inclusive os da casa de Cloé. Vamos ler esse versículo, irmão, só para lembrar o detalhe aqui. Olha que interessante. Essa pergunta que o irmão está fazendo, aí tem lugar, irmão, não precisa ficar chateado e nem ter medo de ter falado disso aí, não, porque é uma coisa muito, muito interessante a gente entender esse princípio, o que fazer, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Olha como é que ele fala. Bom, lê o versículo 10, o 11 e o 12. Por favor, irmão. Ah, tá. Sou eu, desculpe. Repete aí, irmão, por favor. Para ler onde? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, por favor. Certo, vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer, com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Perdão. O versículo 11 dessa carta aí, ele fala assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. E os da casa de Cloé escreveu lá para Paulo. Eles escreveram, eu não sei quantas pessoas eram isso aí, né? Mas eles escreveram o que estava acontecendo para Paulo. Eu não sei se havia com ele mais alguns irmãos
que escreveram para Paulo tudo o que estava acontecendo ali, não fofocando, tá? Mas pedindo socorro. Porque, olha, seguindo mais para frente aí, ó, só para a gente ter um entendimento dessa carta. O capítulo 7, por exemplo, ele fala no início do capítulo 7, ele fala assim, ó, quanto ao que me escrevestes, versículo 10, do capítulo 7, ora, aos casados, versículo 25, com respeito às virgens, capítulo 8, versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas, e assim ele vai falando de todos os assuntos que foram reportados a Paulo. Eles reportaram tudo o que estava acontecendo para que Paulo socorresse os irmãos lá, e ele pega e escreve essa carta, colocando as coisas em ordem, né, segundo o que tinha que ser, tanto moralmente como doutrinalmente, porque havia má doutrina, até alguns no meio deles lá, negando até a ressurreição, capítulo 15, nós vemos isso, né? Então, eu posso dizer assim, se não houvesse arrependimento, o que ia acontecer? Esses irmãos, isso aí é o capítulo 11, vamos lá no capítulo 11, irmão, 1 Coríntios 11. Versículo 17, 18 e 19, por favor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, você está vendo? Não que ele está provando, Paulo não estava provando as heresias que aconteciam, não estava acontecendo no meio deles. Mas ele está mostrando que quando acontece isso numa assembleia, os sinceros se manifestam. Então, graças ao Senhor, que sempre, quando acontece alguma confusão, sempre existem alguns que são sinceros, né? Que eles estão lá no meio, mas eles estão ali aguardando, né? Aguardando um tratamento do Senhor para que restaure as coisas, né? As coisas são restauradas. Então, se não existe, o que ele tem que fazer? Esses irmãos sinceros, eles têm que se apartar. Tem que se apartar. Então é um julgamento do Senhor, né? O que ele está falando lá no nosso capítulo é o julgamento do Senhor num testemunho. Agora, jamais nós devemos pensar que como que acontece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto, porque na verdade quem está fazendo isso é o Senhor. É Ele que remove, não somos nós. Por isso que tem que haver muito cuidado nisso, para que não aconteça divisão no meio dos irmãos, em assembleia ou assembleias, por causa de legalismo, né? Achando que pode, né? Que os irmãos têm autoridade de ir lá e tirar de comunhão pessoas. Isso aí é complicado. Isso aí nós devemos sempre buscar ajuda, né, no meio dos... Quando acontece alguma coisa numa assembleia, alguma confusão, e às vezes os irmãos não sabem muito como agir, procura os irmãos mais velhos, sabe? Busca socorro, né? Que nem o caso de Cloé fez, sabe? Vamos escrever para Paulo, né? Vamos escrever para ele lá. Então, primeiramente, nós devemos o quê? Buscar o Senhor, né? Que no caso ali, Cloé buscou Paulo, que era a resposta do Senhor para eles.
Então, primeiramente, os irmãos devem buscar o Senhor e depois buscar ajuda para os irmãos mais velhos, ir com os irmãos mais velhos para buscar socorro nas questões que acontecem, para evitar decisões precipitadas, né? Decisões precipitadas, senão é confusão na certa, né? Então, existe essa questão aí do senhor remover? Sim, existe, né? A gente pode responder sim. O senhor pode? Eu disse, pô, se ele quiser, ele pode. Mas esse é o caso extremo, né? Não é algo extremo. Porque todas as vezes que aconteceu no meio dos irmãos divisões, sempre, graças ao Senhor, sempre existiu irmãos que ficaram como, como é que eu posso dizer, sinceros, né? Ficaram alguns sinceros e já teve assembleia da maioria ter ido embora e alguns irmãos ficaram. Mas sempre fica, né? Sempre a assembleia permanece. O que acontece é a divisão, né? Infelizmente, uma vergonha isso, mas existe a divisão. Muitos vão lá e continuam fazendo suas reuniões e tudo mais, só que sustentando o mal pelo qual foram julgados. Então, isso existe, infelizmente. Por isso que existem muitos grupos, né, de cristãos aí que se dizem reunidos ao nome do Senhor, que eram irmãos do século passado, vamos dizer assim, que estavam em comunhão e se apartaram no sentido de não aceitaram disciplina, né, e continuaram reunindo aparentemente tudo igual, só que sustentam doutrinas que não convêm, né, pelas quais, inclusive, foram tirados de comunhão. Então, isso tem bastante, isso tem muitos grupos. Tem mais a irmã aqui, Lusitânia. Pergunta, Lusitânia. Oi, irmão, boa noite. À medida que o comentário do irmão Alemão foi sendo. A pergunta foi sendo respondida, várias dúvidas que eu tinha foram sendo esclarecidas. Algumas perguntas elas foram sendo respondidas. Porém, até uma também que, assim, uma vez que acontecem essas divisões, a minha dúvida a que eu tinha anterior é que o irmão respondeu, né, que o Senhor é quem vai julgar, mas permanece sempre, o Senhor sempre vai cuidar de manter aquela assembleia que ele formou inicialmente, não é isso, irmão? Ainda que tenha só um, que só um fique. O irmão conseguiu entender a minha dúvida? Sim, então, é isso que eu estou, né, tô dizendo, que quando existe uma assembleia, o senhor sempre vai guardar, né, alguns, ou dois, ou três, né, para permanecer, na verdade. A exclusão da assembleia toda, ela é algo muito extremo. Eu nunca vi isso, né, por isso que estou dizendo, né, pelo que eu conheço da história dos irmãos e tudo mais, desde lá do início, de 1800, né, quando o senhor trouxe o testemunho à tona outra vez, graças a Deus, sempre quando aconteceu, sempre alguns ficaram, ou quando saíram, em Limeira aconteceu já divisões também aqui. E graças ao Senhor sempre foi a minoria, né, que se aparta, vai embora, e depois alguns acabam voltando outra vez, arrependidos de ter feito o erro. Bom, então acontece, o senhor sempre mantém a assembleia. O que acontece de sumiço de assembleia, na verdade, é a não continuidade. Que nem na Inglaterra, por exemplo. Hoje, eu nem sei se tem assembleia na Inglaterra. Tem irmãos lá individual, né? Assim, um outro gato pingado.
mas existiam milhares de assembleias. E como que elas foram desaparecendo? Ela foi minguando. Ela foi minguando. O tempo foi passando, os filhos não quiseram mais, foram abandonando, e os mais velhos morrendo, e assim foi sendo... sumiu, né? Apagou a Assembleia, não por motivos de moral, doutrinal, e sim porque não tinha mais ninguém. Chegou uma época na Inglaterra, isso foi em 1900, não lembro a data. E uma assembleia na Inglaterra que, aos domingos, parece que eram 6 ou 7 irmãs na localidade, só tinha irmã, não tinha mais irmão. Então, elas, no dia do Senhor, elas colocavam a mesa, colocavam o pão, colocavam o vinho, e elas ficavam sentadas, tipo assim, uns 20, não sei, vou chutar aqui, tá? Não sei quanto tempo, mas vamos dizer, elas ficavam uns 15 minutos ou meia hora, elas todas ali reunidas, como fosse uma assembleia, porque elas eram assembleia, só não tinha homem. Elas ainda eram assembleia. Então elas reuniam, ficavam quietas, assim, lógico, elas não tinham ministério nem oração, né? Porque não tem jeito, a mulher não tem esse lugar. Mas na ceia elas colocavam o pão, o cálice de vinho, e elas sentavam e ficavam em silêncio lá um tempo, e depois dava o final desse tempo que elas marcavam, né? Elas levantavam, recolhia tudo e elas não cantavam, não podiam dar ainda, lógico, não podiam fazer nada. Mas, em reverência ao Senhor, elas estavam ali reunidas, esperando que o Senhor levantasse, aparecesse um irmão lá, sabe? Que o Senhor levantasse um irmão para poder celebrar a ceia do Senhor. Então, isso foi o que é figura não, perdão. Reflexo do estado que chegou, né? Infelizmente, o abandono de famílias. É que nem nossos filhos, irmãos. O senhor não vem e os filhos começam a abandonar tudo e o senhor não começa a trazer mais ninguém, o que vai acontecer? Os mais velhos começam a partir para estar com o Senhor e acaba. Acaba. E aconteceu na Inglaterra. De tantas assembleias que existiam, hoje não tem mais. Isso é muito triste, né? Isso é triste. Mas o senhor sabe os motivos. Então, existe o desaparecimento, vamos dizer assim, de assembleias, existem, mas nesse sentido, né? É mais nesse sentido que somem as assembleias. No Brasil, o que aconteceu agora foi algo inédito, né? Esse despertar de muitos irmãos em muitas localidades para entender o que é reunido ao nome do Senhor. Então, isso, graças ao Senhor, no Brasil, foi algo, assim, inédito, né? No tempo que nós estamos vivendo, foi algo que eu, pelo menos, particularmente dizendo, eu não esperava que ia acontecer isso. Eu achei que a gente ia ficar naquela meia dúzia de assembleia que o senhor levantou lá em 78, eu achei que ia ficar por isso mesmo, né? Mas o senhor teve misericórdia e foi levantando devagar, né? Deu um tempo também de tratamento conosco primeiro, né? Lapidando bastante os irmãos aí, e depois daí o senhor levantou muitos irmãos de toda parte do Brasil, como nós estamos vendo hoje. Então isso é algo inédito. Agora, nisso que eu estou falando, que existe um risco muito grande desses que estão vindo, que a maioria estão vindo tudo de denominação. É entender aonde estão indo. Porque, falando outra vez, por favor, irmão, não estou criticando, tá? Eu estou só chamando a atenção que muitos, eles estão vendo de onde estão saindo.
mas não estão entendendo muito bem aonde que eles estão entrando. Entende? Julgam, olha para trás, vê as igrejas, né, das quais estão saindo, a igreja que quer dizer denominação, olham lá e julgam e saem. E vê o mal que estava lá, né, fala, julga tudo, né, tinha isso, tinha aquilo, está tudo errado. Só que não estão entendendo aonde estão entrando, o que é a assembleia realmente, o que é uma assembleia reunida ao nome do Senhor. Então, isso requer um cuidado, né, de todos nós, quando nós recebemos irmãos e irmãs à mesa do Senhor, nós devemos ter esse critério, né, de... Não que tem que ter, por favor, tá, irmão? Não estou dizendo que tem que ter um entendimento maravilhoso, mas tem que ter uma apuração nisso, para que a pessoa não, sabe, saiu de lá e veio para cá, sabe aquela coisa? Mudou de igreja. Porque tem muitos também que mudando de igreja, né? Então isso é terrível, porque a prática daí continua. E aqui nós estamos vendo na nossa carta, e também eu citei lá em 2 Timóteo capítulo 2, não é mudar de igreja, é apartar-se para o Senhor, né? É apartar-se para o Senhor, não é mudar de geografia somente, né? É para o Senhor. É estar onde o Senhor está. Dá para entender, irmão? Tá bom assim? Fazer a pergunta aqui às irmãs, irmão, também aí. Como é que estão as irmãs aí? Estão conseguindo entender aí? E outros irmãos também? É que, na verdade, irmão, quando se fala de arrependimento, essa palavra é difícil realmente da gente fazer uma conexão, né, do que é realmente o arrependimento, como a gente deveria agir, né, como a gente percebe essa questão do arrependimento, né? Mas as irmãs estão falando aqui. É um assunto importante isso aí, né? Como o irmão está falando, no Brasil hoje, estava até conversando com os irmãos, né? Que tem um mapinha, né? Que fizeram um mapa aí que mostra assim várias assembleias, irmãos estão casal em várias localidades, são muitos, né? São muita gente, muitos irmãos mesmo. E é importante a gente ter esse cuidado aí, todos entenderem o porquê, né? Como o irmão está falando aí, de tomar seu cuidado, porque a mesa é do Senhor, não é ideia de homem, não é questão de quantidade, não é nada disso, é algo de reconhecimento, né? Como o irmão está falando. É querer estar onde o Senhor está. Se o irmão quiser falar um pouco mais sobre isso aí, mas as irmãs aqui estão falando aqui, né? Que estão entendendo bem. Uhum. Isso é bom. Não é bom a gente saber isso, irmão, porque olha, eu vou dar um exemplo, tá? É até triste falar isso, mas é bom os irmãos também ter ciência. Tem uma assembleia em uma cidade aqui no estado de São Paulo que já há muito tempo atrás eles estavam tendo problema entre os irmãos lá, né? Isso é um caso sério, viu? Começa desentendimento entre irmãos e irmãs também, né? Não, porque as irmãs pensam que elas não têm, por ela não falar, eu não falo, eu não dou hino, eu não peço, então ela acha que ela não é importante na Assembleia. Muito importante. E uma importância muito boa das irmãs é orar pelos irmãos, animar os irmãos, né? Sabe, em formas, os seus esposos, né? Animar os irmãos, né? Os irmãos esposos, filhos, e nas suas amizades entre os irmãos, né? Se procurar evitar fofoca, desentendimento, jogar irmão contra irmão, sabe? Porque isso é um fato que acontece. Então, nessa Assembleia, estava já há um tempo atrás acontecendo todas essas coisas aí. E daí,
Alguns foram tirados de comunhão no decorrer do período, por causa de alguns problemas entre eles lá, e alguns irmãos, casal, foram tirados de comunhão. Daí entrou a pandemia. E os irmãos ficaram sem reunião, coisa e tal, e o tempo foi passando. De repente, eles começaram a querer voltar às reuniões outra vez, voltar à reunião, etc. e tal. Bom, eu vou usar essa palavra, até é ruim falar isso, né? Mas eu vou usar desse jeito para poder entender. Vamos dizer que existia o grupo A e o grupo B, de irmãos, né? Então havia uma dissensão entre eles, o grupo A e o grupo B. Daí, quando pensarem em voltar às reuniões outra vez, o grupo A, eles tinham os contatos entre eles se reuniram, receberam alguns irmãos que estavam fora de comunhão, eles receberam a comunhão e, ao mesmo tempo, nessas mesmas decisões, tiraram da comunhão o grupo B, para que não atrapalhasse as suas decisões lá. Olha que coisa de louco, rapaz. Desculpa dar a expressão, tá? Olha que coisa, olha o que o homem faz. E daí o grupo B ficaram sabendo por tabela que eles estavam fora de comunhão, nem foi comunicado, nem conversaram nada, já foram tirados direto. E isso não tem valor nenhum, né, irmão? Entendeu? Isso não tem valor nenhum, porque não existe isso, sabe? Nego correr na frente, quem fizer primeiro ganha. Isso nas coisas do Senhor não é assim. Né? Tem um problema no meio dos irmãos aí em Salvador. Os irmãos ajuntam 3, 4, 5 primeiro, se ajunta lá e vamos tirar os irmãos de comunhão como coisa que quem fizer primeiro ganha. Não é assim. E daí esse grupo A saiu na frente, fez tudo isso, tirou de comunhão, e daí o grupo B ficou queimado, fizeram a mesma coisa, irmão. Também foram lá, juntaram e tiraram de comunhão o grupo. Ai, vontade de chorar, rapaz. Eu tô rindo para não chorar. E daí, quando um dos irmãos do grupo D me ligou, eu falei, vocês estão fazendo o quê, gente? Para com isso, está tudo errado. Nem o que o grupo A fizeram e nem vocês também, está tudo errado. Vocês estão tudo errado, não tem valor nenhum o que vocês estão fazendo. Vocês ainda continuam sendo a Assembleia da localidade. Vocês todos. O que vocês estão fazendo é uma doideira aí. Vocês estão fazendo uma coisa que não tem valor nenhum, está tudo errado isso aí. Daí esses irmãos do grupo B, depois de um tempinho assim, eles reconheceram que eles fizeram errado, se arrependeram, inclusive me ligaram, outros irmãos também, reconhecendo que eles estavam errados, tinham feito errado. E agora, o que nós fazemos? Agora vai ficar quieto aí, ó. Vai esperar o Senhor tratar com a situação, porque como é que faz agora? A Assembleia, vocês fazem parte da Assembleia conjuntamente com eles, porque o que eles fizeram de tirar vocês de comunhão não tem valor nenhum também, porque como é que pode fazer uma ação? Né? Como é que pode... É a mesma coisa os de Coríntios lá, aqueles que diziam ser de Pedro, ajuntasse e tirasse aqueles que eram de Paulo, aqueles que eram tirados de comunhão. Não tem isso. Eles faziam parte da Assembleia, não existe... Bom, só sei, irmãos, que a coisa até hoje eles estão lá. E o que as assembleias fizeram aqui, que eu notei, e nós fizemos a mesma coisa, foi que se aparecia alguém lá dessa cidade, aqui em Limeira, para partir o pão, seja do grupo A ou grupo B, nós não aceitamos ninguém aqui a comunhão, no sentido de fazer voltar para casa, ó, vai voltar para casa lá, e resolva o problema que vocês têm lá. Vocês têm que resolver isso aí. É vocês que vão ter que resolver. Porque vocês são uma assembleia, vocês têm que se arrepender e resolver isso aí. Não adianta, porque não tem assembleia maior para resolver esse problema. Eles são assembleia, eles têm que resolver. Então a coisa está difícil. Agora
tem uma assembleia vizinha lá que está sentindo que a coisa está pegando lá, né? A coisa está ficando mais grave, porque os irmãos do grupo A não voltam para trás, não, porque eles estão partindo o pão, estão fazendo tudo como eles fossem uma assembleia, e então os irmãos estão querendo intervir. Então agora é só a mão do Senhor mesmo, sabe? Então é nesse sentido que eu estou falando, sabe, irmãos? Quando vem para a assembleia não é nossa. Só juntar 3, 4 irmãos e fazer as coisas. Vamos decidir. Assembleia é assembleia, gente. Nós temos que andar junto, nós temos que nos humilhar, né? Temos que caminhar junto e, enfim, tem que abaixar, sabe? A verdade não é nossa, não, é do Senhor. Oi, Pode irmão. falar. Pode falar, não pode falar. A irmã Célia levantou a mão aí. Não sei se é alguma pergunta. É alguma pergunta, irmã Célia? Vamos ver aqui se era alguma pergunta ou não. Nilton também está com a mão levantada. É bom aproveitar esse momento aqui, né? Como o irmão está falando aí, algo que tem que estar bem claro para a gente aí, para evitar futuramente aí as confusões, né? Não é que isso vai conseguir evitar, né? Mas é bom que a gente esteja bem ciente, né? Todos nós, até para nós que já participamos, né? Já estamos em comunhão à mesa. José Nilton, quer fazer pergunta? Aqui. Fez aqui. Alemão? Irmão Alemão, essa situação de dissidência entre os irmãos A e B, acontecendo, arrebatamento, hoje, 0 hora, eles perdem a salvação? Pronto, aí é uma pergunta aí, para o irmão Alemão já ver isso aí, né? Não, isso aí não tem nada a ver com salvação, né, irmão? Isso aí é bom entender, isso aí que salvo, o salvo é salvo, ele não tem como perder salvação em hipótese alguma, não é verdade? Não tem, é que nem, por exemplo, um irmão reunido ao nome do Senhor, como já aconteceu em várias localidades, talvez até entre vocês já aconteceu isso. A pessoa abandonar e voltar para a denominação outra vez. Perdeu salvação? Não tem nada a ver, né? Não, estar onde Cristo está não quer dizer que você está mais salvo do que o outro. Todos nós estamos salvos, todos os irmãos nas localidades por aí, eles estão tão salvos quanto nós. O que nós estamos falando é questão de testemunho. Nós estamos falando, quer dizer, que a carta IDS está falando sobre o testemunho do Senhor, não é perder. Nesse mover castiçal aí, não é tirar a salvação. É testemunho, é o testemunho do Senhor. Por isso que eu estou falando que é o testemunho, o que é isso? É reunidos no testemunho, irmãos, que eu estou falando, não é dar bom testemunho, não é o bom testemunho do cristão, não é isso. Né? Quando nós estamos falando de testemunho, não é assim, o irmão ali tem um bom testemunho, né? Ele anda bem, ele faz tudo certo. Ele não é isso que está falando aí. Não estou dizendo que não deve fazer isso aí, mas o que a Escritura está dizendo não é isso aí. O testemunho são os 2 ou 3 que foram levantados para o Senhor, para ser o testemunho dele numa localidade. É o testemunho da verdade, é o testemunho do corpo de Cristo. Então, não tem nada a ver com salvação. É o testemunho do Senhor. É o testemunho dele. E também, falando outra vez, não é o meu testemunho que eu estou dando perante o meu vizinho. Não é isso que está falando. Testemunho é o estarmos onde Cristo está, é a Assembleia reunida, testemunhando a verdade que existe em um só corpo.
Isso é o testemunho do Senhor. Por isso que fala a mesa do Senhor. Por que a mesa do Senhor? Onde estão esses 2 ou 3 que estão testemunhando que existe essa verdade no mundo. Que existe o corpo de Cristo, tal como ele deveria ser. Só que, infelizmente, está tudo dividido aí. Então, isso é a Assembleia Reunida. Agora, tudo isso não tem nada a ver com a salvação, de ganhar ou perder salvação. Não tem nada a ver com a salvação. É o testemunho do Senhor. Então, esse tirar o castiçal é testemunho, não é salvação. Então, não tem isso, né? Respondendo ao irmão, à irmã, não sei quem perguntou, não tem nada a ver com o testemunho não tem nada a ver com a salvação. Eu vou dar um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo individual. Um cristão que começa a andar mal, o Senhor pode mover o seu, vamos dizer, o seu testemunho individual? Pode. Que jeito? Tirando a vida dele. Que é o único jeito de mover é esse, não tem outro jeito de mover individualmente. Isso eu já vi. Né? Já vi várias vezes irmãos que o Senhor tira a vida deles porque não serve mais. É isso aí que o Senhor está falando aí, não está falando de salvação. É que esses irmãos que o Senhor levou embora, foi levado embora porque não serviam mais, não serve mais para ficar aqui nesse mundo, não serve mais para testemunho individual, né? Testemunho individual, testemunho cristão. Então, o Senhor pode tirar a vida dele? Pode, ele tira mesmo, como estava acontecendo em Corinto também. Agora, o assunto aqui, nosso, aqui que nós estamos falando, o assunto é outro, né? Nós estamos falando de coletividade, nós estamos falando da mesa do Senhor. O testemunho é a mesa do Senhor, onde estão 2 ou 3 reunidos para o seu nome. Lemão, quando eu lia esse texto aí, né, essa parte aí que fala assim, brevemente a ti verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, né? Sempre dizia que o castiçal é o testemunho. Ele fala aí de tirar do lugar, né? Que a gente sabe que esse castiçal, esse testemunho é o testemunho local de uma assembleia local, vamos dizer assim, em uma determinada localidade em que o Senhor levantou um testemunho ali, ou uma assembleia, e ali está sendo esse castiçal do Senhor aí, né? Como as 7 cartas, né? 7 cartas foram escritas a 7 igrejas. Por isso que ele fala de 7 castiçais, ou seja, 7 testemunhos dele em 7 localidades ali na Terra, vamos dizer assim, né? Aqui na Terra, né? Quando você falou aí que é bem difícil acontecer essas questões, né, de deixar de haver um testemunho, mas eu fiquei pensando, o Senhor é quem levanta o testemunho e é Ele também que vai tirar, né, aquele testemunho. Porque eu entendo assim, Ele sendo o Senhor e sendo soberano em sua vontade, um testemunho não vai ser retirado se não for da vontade dele, né? Não vai deixar de existir naquele local um testemunho se ele assim não quiser, né? Então a gente sabe que não é a vontade do homem que vai prevalecer sobre a vontade do Senhor. Eu estava lembrando que você deu exemplo aí de umas assembleias na Inglaterra, mas eu estou lembrando aqui que eu li da história do irmão Andrew Miller, né? A história da igreja do irmão Andrew Miller. Ele comenta o exemplo lá de uma assembleia que foi levantada lá naquela época, em Bethesda, se eu não me engano, que era uma capela batista. Aquela capela batista, os irmãos conheceram essas verdades e eles foram todos coletivamente, praticamente assim, coletivamente, recebidos a comunhão, né?
e aí deixou de ser uma capela batista e passou a ser uma assembleia de irmãos reunidos somente ao nome do Senhor. E depois de um tempo, eles tiveram contato com alguns irmãos que tinham sido postos fora de comunhão lá na Inglaterra, que estavam envolvidos com o irmão Newton, né, que teve questões de má doutrina e tudo mais, e os irmãos lá na Inglaterra tirou, acho que de comunhão esse irmão Newton e alguns seguidores deles, né, e aí esses irmãos seguidores do irmão Newton foram para a capela de Betesda, lá para a Assembleia em Betesda, tiveram contato com esses irmãos, e os irmãos simplesmente resolveram, depois de algumas conversas, discussões na Assembleia ali, resolveram receber aqueles irmãos à comunhão. E aí teve aquela confusão toda, porque a capela recebeu os irmãos à comunhão à mesa do Senhor, mesmo eles tendo sido retirados da comunhão lá na Inglaterra, se eu não me engano. E aí ficou aquela coisa dos irmãos abertos, os irmãos exclusivistas, ficou aquela coisa toda. Mas, resumindo, essa assembleia em Betesda, depois de um tempo, ela desapareceu, né? Inclusive, a capela onde eles se reuniam na Segunda Guerra Mundial foi bombardeada e destruiu a capela toda. Nem mesmo o local de reunião existe mais, foi totalmente destruído, né? Então, isso aí não seria um exemplo do Senhor Jesus retirando o castiçal daquele local ali? Pode-se dizer que sim, né? Podemos ver o senhor julgando isso, né? Com certeza. Julgando. Inclusive, também aqui na nossa... Assim, sim, tá respondido aí, irmão? Tá bom? Não, é que eu vou falar que aqui no nosso texto de Apocalipse, na realidade o senhor já está anunciando que o testemunho ia ser tirado do mundo, porque ele, ele já estava olhando lá na frente, né, o que ia acontecer, né? Que é o nosso tempo que nós estamos vivendo, né? Só está faltando ele vomitar da boca, porque a náusea já chegou no máximo, né? Vamos dizer assim, né? Figuradamente falando, né? O senhor já está prestes para vomitar da boca. Então ele vai tirar o testemunho dele aqui desse mundo com respeito ao cristianismo. Então o que está falando aqui, o senhor já está anunciando uma retirada do testemunho. Mas aplicando a individualidades, como o irmão está citando, é uma verdade? Sim, é uma verdade. Realmente o senhor pode mover o castiçal, sim. Como você falou, né, irmão? Do jeito que o senhor levanta, ele pode tirar também. Infelizmente, pode chegar aos extremos, sim. Irmãos, não, pode falar, Wesley, pode falar. é rapidinho. E aí também, né, só para a gente não estar falando só das coisas assim, muito, assim, não vou dizer negativa, né, mas dizer assim, quando a gente pensa assim, em retirar o castiçal de uma disciplina do Senhor, vamos dizer assim, mas para a gente estar falando também das coisas que o Senhor faz, que tudo que ele faz é bom, né, a gente tem que lembrar que o Senhor também é quem levanta o testemunho em um determinado local, porque às vezes tem irmãos que estão em locais aí, a gente está falando agora aqui com vários irmãos aí em todo o estado da Bahia, Minas Gerais, e às vezes estão sozinhos, e às vezes podem estar tristes, achando, pô, só tem eu aqui e tal, mas, irmão, tem que confiar no Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Se o Senhor já tocou no seu coração para você se apartar desses sistemas religiosos, da iniquidade, do mal, e estar no lugar onde ele está, então pronto, ó, acalma o coração, aguarda no Senhor, porque se é da vontade dele, outras pessoas vão também serem tocadas, né, pelo Senhor e podem estar ali junto com os irmãos, onde quer que estejam aí, sós, ou só o casal, ou só individualmente. Aí tem o irmão Michel mesmo que está lá, né?
lá em Itamaraty, né, como ele fala. Então, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele vai cuidando dos seus sempre. Só isso aí, irmãos. Bom, um exemplo disso, irmão, que você está falando, né, Wesley? O tempo que eu e o Mário nós trabalhávamos lá na Verdades Vivas juntos, isso foi nos anos 90, né? E a gente tinha no tempo que era correio, né? Tudo era correio, né? Não tinha, nem celular não tinha. Eu fui ter meu celular foi alguns anos depois. Então, era o telefone fixo, né? Que a gente se comunicava, mas o normal era a carta. Então, eu lembro, a gente recebia uma média de mais de 100 cartas por dia. Tinham que ser lidas, respondidas. E nós fizemos um curso, né? Elaboramos um curso baseado naquele livro. Puxa, qual livro que é, não? Discipulado, né? Mas eu não lembro o nome do livro. Bom, foi dividido em 12 lições, vamos chamar assim, que a gente fornecia para as pessoas que queriam aprender a palavra de Deus. Então, o Mário que montou, inclusive, né? O Mário é todo criativo, né? Ele montou lá as perguntas, coisa e tal, e a pessoa fazia a resposta por opção, né? Fazia o xizinho e mandava de volta. Então, a gente fazia em 4 etapas. A pessoa pedia o curso, a gente mandava a introdução, para a pessoa mandar o nome, e no meio dessas informações, a gente perguntava se pertencia a alguma religião. Então, esse era o introdutório, né? A introdução. Depois tinha mais 3 ou 4 lições que eram divididas lá em fases. Mas era o seguinte, os folhetos que eram distribuídos, a gente imprimia atrás do folheto, se a pessoa queria mais conhecimento, coisa e tal, que mandasse o pedido para nós lá na Verdades Vivas, que a gente mandava o curso gratuitamente. E quando chegava esse pedido, a gente mandava a introdução, a pessoa respondia, só tinha acho que 10 perguntas, só ele respondia, e mandava de volta com o nome, etc. e tal, e a religião. Quando a pessoa falava que não tinha nenhuma religião, a gente já mandava uma carta, né, dizendo também que nós não tínhamos religião. Deixar bem claro que nós não tínhamos religião, a gente era um grupo reunido no nome do Senhor, e já começava a conversa ali. E uma ocasião chegou uma dessas introduções, e daí a pessoa mandou que não tinha religião. Daí eu mandei a carta, né, eu cuidava dessa parte, eu mandei a carta dizendo que a gente também não tinha nenhuma religião, E daí a pessoa falou, eu fiquei achando interessante isso que vocês estão fazendo, né, coisa e tal, falando essas verdades. E o que é isso? Bom, resumindo, essa pessoa era o Cristóvão, lá de Petrolândia. O irmão lá só tinha assembleia em Limeira, Piracicaba, Campinas. A mais distante para nós ali era Florianópolis, que era para o sul do Brasil. E daí, quando nós soubemos que ele era paraplégico, e ele tinha interesse, sim, ele tinha interesse, não, tem interesse até hoje, né? Ele tinha interesse, coisas, a gente ia visitar ele, tudo, ele foi recebido à comunhão, e ele é um irmão, falando outra vez, paraplégico, que não consegue nem sair de casa, e ele ficou lá sozinho. Muito tempo sozinho. Agora, hoje quero dizer agora, né? Tem uma assembleia lá em Petrolândia. Então, o Senhor faz. Né? Nós entendemos que o Senhor faz. Se Ele quer fazer, Ele faz.
Porque alguém podia pensar assim, mas como é que faz um irmão que não consegue nem sair de casa? Como é que vai, como é que vai pregar, velho? Como é que vai formar uma assembleia? Então, irmão, é que tá, né? O Senhor é poderoso para isso, né? Então é Inclusive, assim. Oi? inclusive, quem nos recebeu a comunhão foi o irmão Cristóvão, o irmão Sandro, lá de Petrolândia, aqui, os É, irmãos aqui. então, eu lembro disso. É. Então você vê que maravilhoso que o senhor. Por isso que o senhor levanta, né? Nós vamos entender isso. E, então o senhor é muito bom. A gente, eu acho que a gente deve se ocupar mais com o bom, né? lembrar daquilo que o senhor faz e é capaz de fazer, nos guardar, como você está falando, animar os irmãos, sabe? A perseverar, né? Não é perseverar para a salvação, mas a perseverança, porque a palavra fala, isso é Atos capítulo 2, versículo 42, né? Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, o que é essa perseverança? É perseverança à verdade que você entendeu. Ainda que seja sozinho, sabe? Ainda que você esteja sozinho, espera no Senhor, sabe? O Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos, sabe? E agora, se o senhor quer também que você fique um tempo sozinho, fique sozinho. Fique sozinho, não fique desanimado por isso. O irmão Alemão. Tem também um outro irmão, que é o irmão César, você deve conhecer, e ele falou para mim, ele falou para mim que também conheceu essas verdades através desse trabalho de você e Mário aí. E ele respondeu, ele pegou no folheto, viu atrás o endereço, mandou a carta para vocês. Aí vocês mandaram o curso para ele, lá de Fortaleza, né? Mandaram o curso para ele, eles foram respondendo, tudo. O irmão César me contou isso aí que você falou. Na época, eles estavam morando lá em Miracema do Tocantins. Nessa época aí. Miracema do Tocantins. Eu lembro que o irmão ligou lá na verdade e falou assim, olha, eu estou aqui com... porque eles tinham ganhado também aquele livro, Fora do Arraial. E eles tinham lido também já estavam participando já há tempo das coisas, né? E daí falou assim, irmão, é verdade, isso que vocês publicam aí, vocês vivem isso aí também? Eu lembro que eu falei, ó, a gente, no meio de muita fraqueza, a gente procura realmente viver essa verdade, porque isso é uma verdade, isso é uma realidade bíblica. Daí falou, então nós precisamos conversar. Na época era ele com o Cordeiro, né? Nós vamos conversar. Falei, então tá bom, então eu vou aí visitar. Mas você vai vir aqui? Eu falei, não, vou. Onde é que é? Miracema do Tocantins. Falei, não, eu vou. Eu lembro que eu fui lá visitar, que foi eu e mais um irmão juntos. Daí nós fomos lá conhecer eles, coisa e tal. Então você vê como é que é, né? O senhor levanta, o senhor desperta, né, as pessoas. Então isso é muito, muito maravilhoso. Por isso que eu disse que o senhor no Brasil, ele fez, né, e está fazendo algo que é distinto de tudo que está acontecendo, porque o tempo é de abandono. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de abandono. E agora o Brasil, nós vemos que os irmãos o senhor tem levantado alguns, né, para entendimento dessa verdade. Isso para nós é uma alegria muito grande. Os irmãos de fora também, de outros países, eles estão maravilhados, né, do que está acontecendo no Brasil, porque realmente é algo atípico, né, do tempo que vivemos. Ô, irmão, só pegando um pouco do comentário do que os irmãos estão fazendo, é interessante que é atípico para a gente, né, irmão? Mas o padrão do homem não é o padrão do Senhor, né? Isso é maravilhoso. Em relação a questão, assim, eu penso, os irmãos julguem, né, posso estar errado, mas acho que não é da vontade do Senhor de tirar um candelabro, né, tirar um testemunho de uma localidade.
A gente vê desde o princípio que ele sempre teve esse cuidado a gente está lendo o livro de Romanos, sempre teve esse cuidado de ter um testemunho, né? Sempre teve esse cuidado de ter um testemunho, tanto no mundo como da criação, né? A gente vê na queda de Israel e Judá também, né? Que o Senhor falava, por amor da vida, darei a descendente, não lembro agora o versículo, darei um descendente para que eu tenha sempre uma lâmpada em Judá. Então ele sempre tem uma luz, né? Acho que nesse sentido nunca é a vontade do Senhor tirar o candelabro, né? Mas aí por causa da responsabilidade que é delegada, que ele delega aos santos dessa responsabilidade, quando há total negligência, né? Aí sim ele entra e tem que remover esse candelabro. Isso aí é para tristeza, né? Não é para. Felizmente é para tristeza. Não é? Eu creio que não seja a vontade do Senhor remover um candelabro. A gente vê isso em João também, que a vontade dele é que esse testemunho seja para o mundo, né? Mas infelizmente, pela queda do homem, o Senhor tem que intervir, e que nem os irmãos estão falando aí, né? A gente pode falar que se não está ajudando, está atrapalhando. Aí o Senhor vem e intervém. E nós vemos que associado, né? Associado é modo de dizer, né? Mas nós vemos que uma das coisas aí que João está escrevendo, né? Que o Espírito, logicamente, direcionando, falando essas coisas, por isso que fala que ouça o que o Espírito diz, né? Uma das coisas que ele está falando aí no versículo 6, ele fala da aprovação, porque no versículo 5 ele fala de algo negativo, né? Exortando para que se arrependa. Agora no versículo 6 ele está falando a favor, tem a favor deles que eles aborreciam as obras dos nicolaítas, as quais eu também, o Senhor está dizendo, eu também aborreço. Isso o que é, irmãos? Isso é justamente o princípio do sistema judaizante entrando no meio e criando um clero. É criar clero no meio dos irmãos. Isso é terrível. Isso o Senhor detesta isso aí. Outra versão ele fala que ele abomina. Esse aborreço, ele fala que ele odeia, ele abomina isso aí. Porque realmente não tem lugar, né? O clericalismo, ele não deve fazer parte na Assembleia. Irmãos que cuidam, como nós já falamos, sim, lógico, isso tem irmãos, graças a Deus que existem irmãos que cooperam, né, no cuidado e tudo mais, né? Mas o clericalismo ele traz junto com ele o sistema judaizante, né? Ele está privando pessoas da liberdade cristã. É isso que acontece. É a liberdade cristã sendo colocada sendo comprometida. Porque o sistema judaizante, ele coloca nós falamos esses dias atrás, né, do véu que foi rasgado, né? O véu lá do templo foi rasgado. Que Hebreus mostra isso, que o véu rasgado é para que o cristão tenha liberdade de entrar no Santo dos Santos, com toda a reverência, mas com toda a liberdade, para a adoração. E todo cristão tem esse lugar. Agora, o sistema judaizante, o que ele fez? Ele costurou o véu. O véu que Deus rasgou, o sistema judaizante costurou isso aí.
Isso nós vemos muito claro no sistema religioso. O sistema religioso, na realidade, é o costurar o véu do qual Deus rasgou um dia. Deus rasgou e o homem costurou. Dizendo o quê? Que só alguns é que podem entrar, e ainda entra não com liberdade cristã, entra para oferecer sacrifício pelo pecado. Porque o que acontecia, irmão, isso é figurado, né? Para nós lá de Hebreus é figurado, porque o que acontecia é que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano lá no Santíssimo, e ele entrava com as vestimentas adequadas, ele entrava com uma nuvem de incenso e entrava com sangue. E lá ele fazia, que era chamado o dia da expiação. Ele ia lá para fazer expiação. Só que aquilo era simbólico, porque se fosse expiação, não precisava fazer outra vez. E ele fazia isso todos os anos e fora do Santíssimo todos os dias. Só que ele entrava lá, ele entrava para fazer isso, ele não entrava para adorar. Né? Nós vamos entender isso, que o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles não entravam para adorar, eles entravam para fazer sacrifícios. Agora, quando Deus rasgou aquele véu, ele estava figuradamente dizendo lá em Hebreus, que mostra isso, ele está rasgando o véu para que nós pudéssemos entrar para adorar. Não entrar com temor. Nós entramos para adorar, não entramos para oferecer sacrifício. Sacrifício Cristo foi feito uma vez por todas e o véu foi rasgado. Então nós temos a liberdade para entrar. Isso é o cristão, né? Esse é o santo, é o cristão, ele tem essa liberdade. E o que os judeus fizeram lá? Nós vemos em Atos que continuou o sistema judaico. Por quê? Porque eles costuraram o véu e continuaram as práticas. E assim o que é? O sistema judaizante, ele faz justamente isso. Ele coloca simbolicamente, tá? Estou falando figuradamente. Eles colocam o véu entre Deus e o povo. Dizendo o quê? Que ainda é necessário sacrifício. A religião, na realidade, é, de uma certa forma, um sacrifício. Porque o cristão não tem a liberdade. Isso é terrível, porque o inimigo, irmãos, né? Ele não consegue tirar a nossa posição, mas ele consegue tirar a liberdade do cristão. Isso ele consegue. Através do quê? Desse sistema aí, judaizante. Isso pode acontecer dentro de uma assembleia. Né? Pessoas levantarem e querer fazer um sistema judaizante, né? No meio da assembleia. Então, nós devemos orar realmente que o Senhor nos guarde disso aí. Sabe quem fazia isso? O Diótrefes. Diótrefes fazia isso. E os irmãos estavam aqui, Quem que estava lá no meio dele? Demétrio estava no meio deles. Nós vemos duas pessoas sendo uma louvada, né? Louvada, que eu digo, aprovada, e outra sendo reprovada. Diótrefes e Demétrio. Era Demétrio o nome do outro mesmo, né? Demétrio. E ele estava no meio lá, ele estava esperando no Senhor, com paciência. Então, é isso que eu estou dizendo, irmãos, que nós devemos ser pacientes e não sair pegando o irmão para o pescoço, tá? Porque eu acho que Demétrio devia ter vontade de pegar aquele homem para o pescoço. Mas ele ficou lá, sabe, pacientemente esperando o Senhor trazer, né? Como o João falou, quando eu for aí, eu vou falar com esse senhor, eu vou trazer as obras desse homem, é claro. Aí. Então nós devemos ter paciência, esperar no Senhor, sabe, esperando que o Senhor traga arrependimento. E não fazer já divisão. Ah, vamos juntar aqui uns 3, 4 irmãos, vamos tirar logo esse homem. Cuidado, irmão, eu estou falando, cuidado que nós vamos fazer, sabe? Vamos devagar, sabe? Vamos esperar o tempo do Senhor e ter paciência. Isso que é muito importante numa assembleia, ter paciência.
Porque nós vemos ali em Mateus 18, quando fala dos irmãos reunidos, o princípio, né, dos irmãos reunidos, Mateus 18, 20, né, contexto do capítulo 18, nós vemos que ele começa e termina esse capítulo falando de perdão, de tolerância, porque realmente o que faz manter aqueles versículos no meio ali é justamente isso, é o perdão e a tolerância, porque senão, irmão, não sobra ninguém. Irmão Leão, você falou da questão aí das obras dos nicolaítas, né? E você falou do clero, né? Que é a questão do clero aí. O outro caráter também, outra característica desses nicolaítas aí é o querer dominar sobre os irmãos, né? Um irmão, ou dois, ou três, ou um grupo de irmãos, pode até ser um só, né? Querendo dominar sobre os outros irmãos, né? Ter o domínio, o poder sobre eles, o controle sobre os irmãos. Coisa que pertence somente a Cristo, né? Ao Senhor da Assembleia, né? Tem isso também, né? Sim, com certeza. É bom você falar isso, porque quando nós falamos do senhorio de Cristo, é individual isso aí, não é coletivo. O senhorio de Cristo é individual. Porque, irmãos, é isso que nós estamos vendo. Nós temos exercícios, né? Nós já falamos esses dias atrás isso aí. O meu exercício da vida, na própria Assembleia, é diferente dos demais irmãos. Pode ser semelhante, né? Os propósitos são iguais. Na verdade, os propósitos nossos são iguais, são semelhantes, porque nós estamos todo mundo exercitando com a mesma finalidade, de honrar o Senhor e tudo mais. Só que o exercício, ele é individual. Ele é individual. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando nós queremos julgar muitas coisas na Assembleia, porque às vezes eu posso querer que eu venha, é isso aí que é o nicolaíta, né? Eu venho a ser o padrão do andar cristão. Entende? Se você tem um exercício na sua vida, você procura agradar ao Senhor, né, diante daquilo que você tem o seu exercício, mas você não pode cobrar dos seus irmãos ou das suas irmãs que ela seja igual a você, porque daí você está dizendo que você é o padrão. E nós não somos padrão, irmãos. Nós devemos andar diante do Senhor. Se o Senhor dá exercícios para mim, eu devo viver no meu exercício. Se isso serve para alguém, que os irmãos, como Paulo falou, sejam meus imitadores. No quê? Como eu sou de Cristo. Então, se alguém acha que a minha vida, o meu andar, o meu proceder serve para ser imitado, então fique à vontade, né? Fique à vontade. Mas não é padrão. Então, o nicolaíta, ele tem muito isso aí, como você está falando aí, sabe? Ele quer fazer dele o padrão de vida no meio dos irmãos, quer que todo mundo faça o que ele faz. Isso está errado, isso não tem. Porque o julgamento na Assembleia é quando existe pecado, né? Quando existe problemas na Assembleia. Mas não é referência entre padrão de vida. Isso está errado, isso está errado isso aí. No livro de Bruce Anstey, do estudo de Apocalipse, ele fala que a palavra nicolaítas, no grego, o nico, significa governar, e laita é a mesma palavra que leigos, que é o povo. Ou seja, governar o povo, o sentido da palavra. É, exatamente. Bom, irmãos, 20 para as 10. Hoje eu não jantei ainda.
Eu estou sempre atrasado com a minha janta aqui. A Rosali fica brava comigo. Ah, mas que coisa! É, coitada da minha esposa, viu? Que paciência comigo, eu vou te contar, viu? Ainda bem que ela se vira, né? Eu venho para o meu escritório aqui, ela se vira lá. Agora. Ai, ai, ai. Então, só Rapidinho. Oi, irmão. Só dando aqui o parecer do irmão Nilton, quando ele perguntou sobre a salvação, que ele colocou aqui, se perdia a salvação, né? Ele disse que. Peraí. Porque entendi que se houve dissidência, foi porque alguns teriam aplicação de má doutrina e Cristo. E Cristo não teve. Esse não teve arrependimento deles, né? Da doutrina má. Falo má doutrina aqueles que renunciam aos ensinamentos de Deus. Por isso que perguntei se perdi a salvação. Aí, deu para entender? E renuncia a ele. Não, deixa eu ver aqui. Eu penso assim, talvez ele esteja falando de apostasia ligada a essa questão de ensinamento. Ele é achando que esses que negam o ensinamento da sã doutrina e se apegam à má doutrina seriam pessoas assim. Então parece que ele perguntou a respeito disso aí. Foi o que deu para entender aqui. Eu não sei se o irmão também percebeu isso. Sim, tá bom. Pronto, irmão. Bom, daí no versículo 7 também já comentei, né, que ele fala sobre essa árvore da vida aí por causa do desfrutar eternamente com o Senhor, né? O Senhor é essa árvore da vida no paraíso de Deus. Isso é uma promessa para todos os cristãos, né? Isso nos fala da fidelidade do Senhor, e isso aí é um ânimo, né, para nós entendermos que, como diz, vale a pena, né, irmãos? Vale a pena a gente dizer sim ao Senhor. Sim. E não a nós, né? Não a tudo isso que nós estamos vendo nessa carta, né? Porque o assunto é dessa carta, né? Então, aqui nós estamos vendo que vale a pena dizer sim ao Senhor e não ao erro que o Senhor está apontando aí nessa carta. Irmão, só mais uma chateação rápida. Brincadeira, viu? A irmã Rita de Cássia aqui, que ela falou assim, Marcos 5 tem a ver com o que o irmão está falando? Não sei nem o que é. Marcos 5. Vamos ver aqui o que é Marcos 5, depende do que, mas o que é? Lembra o assunto de novo, irmã Rita? É porque... Boa noite. Porque eles estão falando do odre novo, ninguém coloca odres novos em vaso velho, e também ele fala da roupa, né? Que ninguém coloca pano velho em odre novo, é um negócio assim, mais ou menos. Tem a ver com o que o irmão está falando? Eu acho que é sobre a adoração cristã, irmão Lemão, que o irmão citou, que não é necessário mais o véu. Não é no caráter. Se for isso que a irmã está falando, sim, exatamente. Nós estamos numa nova ordem de coisas, né? Porque se é isso que a irmã está falando, é justamente correto, que o sistema judaico, que no caso aqui nós estamos vendo, o sistema judaico, ele não é o melhor dizendo, deixa eu me corrigir aqui. O sistema cristão, ele não é uma continuidade do sistema judaico. Ele não tem nada a ver com isso, né? Ele realmente é o quê? É o pano novo
no pano novo e vinho novo no odre novo. Não tem nada, ele não aproveitou nada do velho, porque não funciona, não se batem os dois. Os dois não servem.